Capítulo 7. Eu preciso avisar sua senhora que você está aqui. Carlos se afastou lentamente. Não sei o que ela planeja, mas, por favor, tenha cuidado. E novamente, sinto muito, sinto muito. Ele fez uma profunda reverência, endireitou as costas e recuou apressadamente. Kaiji deixou suas costas caírem contra a gaiola com um estrondo e deslizou até a base, onde colocou os braços em volta dos joelhos depois de puxá-los para o peito. Zero falou baixinho depois de um momento. Você, o conhecia? Ela perguntou com uma espécie de pena. Ele era um amante ou? Kaiji conseguiu dar uma risadinha e levou o polegar e o indicador à testa, abrindo-os para tocar a base dos chifres, onde emergiam da lateral da cabeça. Bem, ele me conhece, mas eu não faço ideia de quem ele seja. Zero disse e abaixou o rosto até os joelhos, sua pena e curiosidade apagadas, enquanto Kaiji observava a porta como um falcão aterrorizado que não conseguia parar de tremer. Ela não tremeu sozinha, nem as duas esperaram por muito tempo. Ela viu a patroa se dirigir ao jovem, mas perdida em seu próprio pânico, ela não captou uma palavra. Atrás da elfa de olhos azuis estava uma mulher que parecia bastante humana, embora também tivesse olhos azuis e cabelos loiros. Kaiji sentiu arrepios na pele. Aquela é uma maldade indescritível. Que tipo de senhora pode ter aquela como serva? Ela deve ser excepcionalmente habilidosa em esconder sua natureza se eu não consigo sentir mais dela do que sinto. Seus pensamentos se moviam a 1000 por hora quando as duas entraram na sala e fecharam a porta atrás de si. As duas gaiolas estavam no meio da sala, e todo o lugar cheirava a dinheiro. Contra sua vontade, Kaiji se lembrou de uma história que ouvirá certa vez. Os ricos de algumas casas se cansam de prazeres ociosos, e alguns se voltam para a grande crueldade em busca de prazer. Eles torcem seus escravos e atormentam suas mentes ou corpos, deixando-lhes vestígios de medo antes de descartá-los. É por isso que o príncipe de uma cidade deve ter o mais alto caráter moral, e também por isso raramente o é. Kaiji amaldiçoou sua sábia mentora pela história, e quando a humana mais voluptuosa passou indiferentemente, exceto por uma lambida nos lábios que fez Kaiji estremecer, a elfa que comprou sua vida ficou em pé na frente e no centro das duas gaiolas. Levante-se, disse Nua bruscamente, seus olhos azuis gelo percorrendo-os. Ela esperou e conteve a vontade de engolir enquanto a garota humana e o elfo demônio se levantavam. Vocês tomaram banho, isso é claro. Vocês foram alimentados? Perguntou Nua, cruzando as mãos atrás das costas. Sim, senhora. Kaiji respondeu suavemente pelas duas, mingau simples, quente, com pão de ontem. Por favor, não me machuque. Uma vozinha sussurrou ao lado de Kaiji enquanto Zero se agarrava à frente da gaiola. Por favor. Seus olhos castanhos tremeram como seu lábio inferior. Por favor, eu faço qualquer coisa, só não me machuque, mestra, não assim. E então a mente de Nua estava em outro lugar. Nua queria correr, queria se esconder, queria lutar, queria fazer absolutamente qualquer coisa, mas ela só fez uma coisa: ficar ali, incapaz de se mover, enquanto as mãos ensanguentadas dela se aproximavam enquanto ela caminhava lentamente. Nua, pai, não é o que você está pensando, disse Raymond em um tom de voz calmo e razoável. Ela conseguiu se afastar dele, mas em seu estado histérico e de pânico, ela não estava recuando em direção à porta, ela estava em direção à parede. Por favor, não me mate, eu não vi nada, eu prometo que não direi nada a ninguém. Ela disse enquanto lágrimas de medo escorriam por seu rosto corado e ela balançava a cabeça para frente e para trás. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava encontrar algum ponto de apoio para evitar que desabasse. Ninguém se importa se você matar um de nós, você não precisa encobrir isso me matando. Eu vou ficar bem, eu prometo, eu não quero morrer. Eu vou fazer você se sentir bem, muito bem, só me dê uma chance. Ela disse rapidamente, falando por cima das palavras gentis dele que tentavam ardentemente fazê-la ouvi-lo. Ela deslizou ao longo da parede, mantendo-se o mais longe possível dele. Seus passos eram lentos, ela se sentiu perseguida, presa enquanto ele seguia seus movimentos. Nua, você precisa parar e me ouvir. Ele disse novamente. Senhora? Kaiji abaixou a cabeça e perguntou, você está bem? Nua voltou ao presente. Nenhuma palavra dele me convenceu, nenhuma das minhas os convencerá.
dane-se, vou interpretar o papel com maestria. Ela piscou algumas vezes e pigarreou. Claro que estou bem, ora, eu não as comprei como prostitutas, não as comprei para me livrar de vocês, não as comprei pela habilidade com instrumentos ou pela habilidade em contar piadas, não as comprei como companheiras para desfrutar da companhia de vocês, comprei vocês porque preciso de vocês duas. Agora, quais são os seus nomes? Vocês têm esses, eu acredito, perguntou Nua, fingindo já ter esquecido de Kaiji. Eu sou, era. Kaiji Najin, de Comestra, antes de cair. Ela disse, envergonhada. Certo. Nua disse como se de repente se lembrasse do detalhe trivial. Ela deu um tapinha na bochecha pálida pensativamente e virou a cabeça. Você reprovou com seu último mestre, não foi? Perguntou Nua, mordendo o lábio. Ele morreu? Os ombros de Kaiji caíram. Não sei, senhora, lutei para mantê-los fora do palácio. Disse a ele para correr, esse foi o último conselho que lhe dei. Os olhos vermelhos e sólidos tremeram um pouco, e ela respirou fundo. Mas, acrescentou ela, ele nunca me ouviu muito, então não sei se seguiu o conselho ou não. Depois que fiquei sem mana, coisas aconteceram, e agora estou aqui, senhora. Entendo. Então ele era um idiota ou você simplesmente não foi muito persuasiva? Perguntou Nua enquanto olhava com os olhos semicerrados para a elfa-demônio. Senhora, eu o amava como um sobrinho, eu não quero. Kaiji começou a recuar quando a mão esquerda de sua senhora se estendeu e agarrou a gaiola, sacudindo-a ruidosamente e balançando-a para trás. Eu não perguntei o que você quer, escrava, eu te fiz uma pergunta esperando uma resposta. Nua apertou com força, depois retirou a mão da barra, e Kaiji tremeu de horror ao ver a barra comprimida nas marcas dos dedos de sua dona. Ele não era um idiota, mas era teimoso, sempre tinha suas próprias ideias sobre o que queria fazer, algumas delas eram até boas. Mas ele era um grande guerreiro, tão bom que não conseguia imaginar morrer ou ser derrotado, coisas como baixas, suprimentos, moral das tropas, traição, nada disso importava. Então, é claro, diplomacia também não, ele era cego, tão cego, e eu não conseguia fazê-lo enxergar. Eu tentei mesmo, mas, senhora. A senhora já conheceu alguém que fosse cego para as próprias forças e fraquezas? O rosto de Nua tornou-se neutro e ela assentiu. Então, imprudente, se não tola, bem, então vamos ao seu primeiro conselho, escrava. Devo mantê-la como conselheira? Ou vendê-la? Pelo menos 100 pessoas já vão morrer em seu lugar, já que você não será mais enviada como oferenda ao Império Tlaumo. Você vale 100 mortos e a moeda que gastei com você? Como é saber que mais pessoas do seu povo vão morrer por causa da sua ausência? Kaiji abaixou o rosto, afastando-se de sua nova dona, e sua voz assumiu um tom embargado. Eu não sei, senhora, você salvou minha vida ao me comprar, não sei o que quer comigo, mas conheci o embaixador Tlaumo uma vez, ele se deliciou em me contar como minha raça é considerada uma iguaria e as várias receitas usadas para nos preparar. Sinto-me mal pelas centenas ou mais que morrerão porque não vou para o oeste, mas é tão errado eu só querer viver. Que eu seja grata pela minha vida. Ela agarrou as barras e as sacudiu levemente, seus seios tremendo com um gesto ansioso. Kaiji engoliu em seco e respirou longa e profundamente. Não é. Nua respondeu sem rodeios. Você quer viver porque tem a sua vida, escrava. Até uma escrava quer apenas ver mais um dia. Patético, Nua, machucada, seja lá o que for, você só quer ver mais um dia, porque pelo menos assim você tem isso. Quando você morre, você realmente perdeu tudo. Então, não, escrava, você não está errada em querer viver. Mesmo que 100 tenham morrido por causa disso, eu já matei muito mais do que isso. Nua respondeu suavemente, mas isso não responde à pergunta mais importante. Nua aproximou o rosto das grades da jaula de Kaiji, de modo que suas bochechas ficaram entre elas, seus olhos azuis ficaram dourados e a intensidade de cada palavra martelava ainda mais a elfa-demônio. Você vale o meu dinheiro como conselheira? Ou todos ao seu redor, incluindo aqueles que foram para o oeste em seu lugar, morreram em vão? Kaiji sentiu o coração bater forte, seus olhos vermelhos e sólidos não conseguiam desviar o olhar, ela não conseguia se esquivar da mestra. Eu me tornarei assim, mestra. Como jurei no lugar em que me encontrou, serei uma escrava leal a você,
não há outro lugar para mim agora, de qualquer forma, não posso fugir para lugar nenhum, e, se você precisar de um conselheiro e não. Ela olhou para trás, para a cama, e então desviou o rosto, acho que posso ser valiosa, se não for, você provavelmente pode me vender por um bom preço. Ela respondeu com resignação, mas então sussurrou desesperadamente perto dos lábios de Nua, mas eu falei sério, serei leal a você, dou minha palavra como elfa demoníaca, dou minha palavra sobre minha magia, dou minha palavra como escrava, eu posso jurar por qualquer coisa que a faça acreditar em mim? Nua assentiu lentamente, sim, jure pelo Deus único, Sua Majestade feiticeira, Pai do Salvador sombrio, Ainzoalgon. Coisas terríveis acontecem àqueles que juram em seu nome e depois renegam o que juraram. Kaiji começou, apenas para sentir o dedo da mão esquerda de Nua, por baixo da luva, pressionar seus lábios. Nua olhou para ela. Ajoelhe-se, o nome dele nunca deve ser pronunciado em voz alta quando alguém está de pé, a menos que esteja sendo elogiado ou promovido. Se você vai fazer um juramento ao meu Deus, então ajoelhe-se diante dele. Kaiji afundou lentamente sobre os dois joelhos. Kaiji Najin, escrava de. Ela gaguejou e olhou para cima. Capitã Nua Kalen Aivenor. Nua respondeu com um toque de diversão e um leve sorriso nos lábios. Escrava da Capitã Nua Kalen Aivenor, juro-lhe fidelidade, submissão e lealdade, ingratidão por salvar minha vida, meu corpo e minha alma são dela, em nome de seu Deus, o Deus, Sua Majestade feiticeira Ainzoalgon, eu juro. Kaiji terminou a frase com firmeza e uma sensação de alívio começou a invadi-la ao sentir a tensão se esvair da elfa à sua frente, cujos olhos voltaram ao seu azul nativo. Você vive para me servir, não se esqueça disso. Nua disse, e estendeu a mão direita com a palma para cima. Kaiji a pegou e pressionou seus lábios escuros no centro da mão da mestra. Não vou, mestra. Espere aí, disse Nua, rindo baixinho da brincadeira sombria com a elfa demônio enjaulada, enquanto retirava a mão e se aproximava, agachando-se em frente à boneca quebrada na forma de uma mulher humana. Ela mal se mexera desde que implorara para não morrer, provavelmente presumiu que não ia funcionar, concluiu Nua, estendendo a mão para dentro da gaiola e erguendo o rosto da garota. Qual é o seu nome? Nua exigiu mais do que perguntou. Eu não sei, acho que sim, Zero, senhora. A garota respondeu fracamente. Como assim, você não sabe? Nua pressionou, franzindo os lábios, todo mundo tem nome, até escravos, cachorros e cavalos. Senhora, eu sou qualquer nome que me der, posso ter tido um nome próprio há muito tempo, mas não me lembro qual era. A garota chamada Zero respondeu, baixando os olhos, apesar de não conseguir abaixar o rosto. Entendo, você não era uma cidadã livre de Comestra? Perguntou Nua, erguendo curiosamente sua sobrancelha esquerda loira. Não, eu era escrava lá, antes disso, eu estava em... Bem, não importa, eu me lembro de correntes dos meus primeiros anos, mas não me lembro de nenhum nome, sou escrava há mais tempo do que entendia o significado da palavra, apenas me dê um nome, senhora, e eu responderei sempre que me chamar, só por favor, não me machuque, não vou responder, não vou lutar, eu vou ficar bem. Nua olhou para a coisa quebrada na gaiola, que tentava se encolher diante dos olhos de sua dona, e ignorou o apelo. Você foi treinada com alguma habilidade especial? Sabe ler, escrever, fazer poções? A senhora. Zero aprendeu um pouco a ler e escrever. Um juiz de outra cidade era meu dono antes de ela ser incendiada, ele me fez trabalhar em seu escritório. Além disso, ela era de um ferreiro. Então aprendi um pouco sobre como cuidar da forja. Antes disso, eu era de um mago, aprendi um feitiço de cura de primeiro nível. Eu também era garota de bordel. Eu sei como fazer você se sentir bem. E Nua ouvia pacientemente enquanto a garota repassava uma ladainha de vários donos e algumas das pequenas habilidades que aprendeu ao longo do caminho com cada um. Por fim, a menina sussurrou: Isso é tudo, senhora. E quanto foi que eu paguei por você mesmo? Perguntou Nua, inclinando a cabeça para o lado. Senhora, a senhora não pagou nada, eu era o bônus de contratação, eu não valia nada. Ela engoliu em seco, ajoelhou-se e soluçou, sufocada. Nada. Eu não valho porra nenhuma. Ela cuspiu enquanto as palavras ásperas eram arrancadas de sua língua.
Nua sentiu o coração doer dentro do peito e desviou o olhar, vendo Solution evidentemente entediada com tudo aquilo, que havia escolhido tirar um cochilo. Ela se ajoelhou onde a garota desmaiada meio que soluçava e meio que implorava para que sua vida não sofresse mais dor. A elfa enfiou a mão na gaiola e acariciou os cabelos castanhos, agora limpos e macios. Até que a garota conseguiu olhar para cima. Agora tenho um nome para você. Nua sussurrou, e lançou-lhe um olhar gentil enquanto pressionava o rosto mais perto da gaiola. Senhora? Zero choramingou. A mão de Nua tremia ao tocar a criatura de colarinho que gemia, uma das perversões do comércio de carne que a sacerdotisa da justiça negra mais odiava, aquele senso distorcido de valor que vem do que custava para os outros comprarem e possuírem seu corpo, aquele pior tipo de orgulho de ser o mais alto dos mais baixos, e aquela sensação desesperada de segurança de que custou muito para me comprar, para me machucar, que coisa nojenta. Ela refletiu enquanto pensava no orgulho doentio que sentirá ao ser vendida como alquimista habilidosa e ganhar várias moedas de ouro, o que outrora lhe garantia um bom tratamento. Ela não conseguiu conter totalmente o tremor nos próprios lábios e a leve consideração e hesitação do toque em Zero em sua gaiola. Essas pequenas diferenças foram suficientes para manter os olhos de Zero focados por um momento, com o castanho suave incerto e duvidoso, mas amplo e inabalável em seu olhar. Nua disse isso lentamente, seus olhos se tornaram dourados enquanto suas palavras sussurradas, destinadas apenas a Zero, chegavam aos ouvidos da garota. Você foi comprada por nada, você não tinha preço algum, portanto, eu a nomeio Priscillis. Um nome que significa o que você realmente é. Inestimável.